Auschwitz. O nome ecoa na história como um abismo, uma cicatriz na alma da humanidade. É uma palavra que imediatamente evoca a imagem de uma fábrica da morte, com suas câmaras de gás e fornos crematórios. Mas a verdade de Auschwitz é mais profunda e mais sombria do que a própria escala do assassinato em massa. O número de vítimas por si só não conta toda a história. O campo era um lugar de miséria e dor incomensuráveis. Um lugar onde a tortura não era um excesso, mas uma política, apreciada por aqueles que a executavam. Auschwitz foi um laboratório do sofrimento, administrado por sádicos de uniforme e por prisioneiros transformados em monstros por um sistema desenhado para aniquilar a alma antes de destruir o corpo. Desumanização, jogos sádicos, experimentos médicos, celas onde se ficava apenas em pé, cães rasgando a carne de homens acorrentados. Estes não eram incidentes isolados, eram a rotina diária. E quando se pensa que o fundo do poço foi alcançado, descobre-se a existência de instrumentos de tortura tão brutais que até mesmo oficiais da SS fingiam que não existiam. A história de Auschwitz, o marco zero dos campos de extermínio na Europa ocupada pelos nazistas, começa em 1940, logo após a Alemanha conquistar a Polônia. Os nazistas escolheram o local de um antigo quartel do exército polonês na cidade de Oświęcim, que eles prontamente renomearam para Auschwitz. Inicialmente, o propósito do campo era deter prisioneiros políticos poloneses. Uma das figuras centrais do regime nazista, Rudolf Höss, foi nomeado como o primeiro comandante. Sua tarefa era transformar aquele local em uma prisão funcional. Na primavera de 1941, o campo já abrigava cerca de 11.000 prisioneiros, a maioria poloneses. Então, a Alemanha atacou a União Soviética, e o número de detentos aumentou exponencialmente. No final daquele ano, prisioneiros de guerra soviéticos foram trazidos para o campo, e sua população atingiu cerca de 18.000 pessoas. Este local original ficou conhecido como Auschwitz I. Era reconhecível por seu grande portão de entrada de ferro com as palavras Arbeit macht frei. O trabalho liberta, a mais cruel promessa já forjada em metal, pois Auschwitz rapidamente se tornou qualquer coisa, menos um campo de trabalho. Lá dentro, prisioneiros eram submetidos à fome, torturados e exaustos até a morte. Embora esse ainda não fosse oficialmente um campo de extermínio, ele já dava sinais do que viria a se tornar. Em 3 de setembro de 1941, os nazistas realizaram o primeiro assassinato em massa usando o gás Zyklon B, no porão do infame Bloco 11, em Auschwitz I. Esse gás já era usado no campo para matar piolhos. Agora, os nazistas queriam ver se era eficaz contra seres humanos. Aproximadamente 600 prisioneiros de guerra soviéticos e 250 detentos poloneses doentes foram assassinados durante essa operação. O evento marcou o início do uso de câmaras de gás para assassinatos em massa em Auschwitz. Como o número de prisioneiros aumentava a cada mês, já em outubro de 1941, os nazistas decidiram iniciar a construção de um novo campo, Auschwitz II, também conhecido como Birkenau. O campo foi construído por prisioneiros de guerra soviéticos a cerca de 3 quilômetros do campo original, no lugar de uma antiga vila polonesa. Os alemães expulsaram os moradores e demoliram a maioria dos edifícios, além de Auschwitz I e Auschwitz II, os principais complexos da fábrica da morte nazista, havia também um terceiro campo, Auschwitz III, conhecido como Monowitz. Este era um campo de trabalho escravo criado para fornecer trabalhadores às fábricas próximas. Embora não fosse um campo de extermínio per se, as condições em Auschwitz III eram tão severas que muitos prisioneiros jamais sobreviveram. Em contraste com o primeiro campo, Auschwitz II foi projetado para abrigar muito mais pessoas. Era parte do que os nazistas chamavam de Endlösung der Judenfrage, ou a solução final para a questão judaica. O plano de exterminar sistematicamente a população judaica da Europa. Essa política genocida foi formalizada na Conferência de Wannsee em 20 de janeiro de 1942.
A burocracia do mal assinava a sentença de morte de milhões, visando a eliminação em massa através de fuzilamentos e câmaras de gás em campos de extermínio como Auschwitz-Birkenau. De fato, assim que a conferência terminou, Auschwitz II começou a receber os primeiros transportes de judeus da Europa ocupada. Muitos dos prisioneiros recém-chegados eram mortos no momento em que pisavam no campo. As seleções eram feitas na plataforma do trem. Um gesto de um oficial da SS separava a vida da morte. Idosos, crianças e doentes eram enviados diretamente para as câmaras de gás. No início, as câmaras de gás estavam localizadas em antigas casas de fazenda adaptadas, o Bunker 1, a Casinha Vermelha, e o Bunker 2, a Casinha Branca, nomes bucólicos para locais de horror absoluto. Como o campo ainda não tinha fornos, os corpos eram queimados em valas abertas, tornando o processo muito lento. Para otimizar o extermínio, em 1943, os nazistas construíram 4 edifícios crematórios, que combinavam câmaras de gás com fornos de cremação. O projeto tornou o processo de extermínio muito mais rápido. Essas instalações podiam matar até 4.400 pessoas por dia. Como um aprimoramento final na eficácia da Fábrica da Morte, uma linha férrea foi estendida até o centro de Birkenau, para lidar com o grande número de transportes que chegavam. A eficiência industrial a serviço do genocídio. Estima-se que mais de 1.100.000 pessoas foram mortas em Auschwitz. A maioria delas, judeus, mas entre as vítimas também estavam poloneses, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e outros rotulados como inimigos do regime nazista. O extermínio em massa durou até os últimos dias. No final de 1944, com as forças soviéticas se aproximando de Auschwitz, os nazistas começaram a apagar os vestígios de seu crime. Heinrich Himmler ordenou a destruição de todas as câmaras de gás e crematórios, exceto pelo crematório 5, que foi usado até o fim. Quando as tropas do Exército Vermelho libertaram Auschwitz, havia cerca de 8.000 prisioneiros que os nazistas não conseguiram eliminar. Sobreviventes em um mar de cinzas, testemunhas do que acontece quando o homem decide se tornar demônio. Os que sobraram foram mortos ou transferidos para outros campos. Esses sobreviventes viveram para contar ao mundo sobre um dos maiores horrores da história da humanidade. Os testemunhos indizíveis de tortura sofridos pelas vítimas de Auschwitz. Desumanização. A tortura em Auschwitz assumiu muitas formas e superou até mesmo os limites mais sombrios da imaginação. Ela afetou cada prisioneiro, sem exceção. Seu propósito não era apenas punir ou causar dor, mas apagar a própria noção de que as vítimas eram seres humanos. Essa lição era ensinada no momento em que os prisioneiros chegavam ao campo. Foi a primeira tortura que suportaram e uma que continuou por toda a sua prisão. A chegada ao campo era um mergulho no caos. As portas dos vagões de gado se abriam com um rangido metálico, revelando uma plataforma banhada por uma luz fria e ofuscante. Para muitos, era a primeira vez que viam o céu em dias. Haviam viajado amontoados, sem comida, sem água, em meio a doentes e moribundos. Seus corpos estavam exaustos, suas gargantas secas. Não havia tempo para descanso. Gritos em uma língua estranha e gutural rasgavam o ar. Guardas da SS arrancavam as pessoas dos vagões e o choque surdo da coronha de um fuzil nas costas apressava os que mal conseguiam andar. Os prisioneiros eram literalmente empurrados pelos portões do campo. Latidos raivosos de cães de guarda se misturavam aos gritos, criando uma cacofonia de confusão e desespero. A ordem era formar filas, homens em uma, mulheres e crianças em outra. Aqueles considerados aptos para o trabalho forçado eram enviados para a direita. Os considerados inaptos, idosos, doentes, grávidas, mães com filhos pequenos e a maioria das crianças, eram enviados para estar à esquerda. Um simples movimento displicente do polegar de um oficial da SS selava destinos. Nenhum deles sabia que a esquerda significava a morte. Eles acreditavam que estavam indo para os chuveiros. Após o processo de seleção, os prisioneiros tinham seus cabelos raspados, um material que mais tarde seria usado em vários processos de fabricação alemães.
Foram despidos de suas roupas e todos os seus pertences pessoais foram confiscados. Relógios, sapatos, fotografias de família. Tudo era perdido. Então, a ordem era ir para os chuveiros, e enquanto os prisioneiros da fila da direita de fato recebiam um jato de água gelada, os da esquerda eram enviados para salas que apenas se assemelhavam a chuveiros. Tinham paredes de azulejos e duchas no teto, mas em vez de água, as duchas liberavam um gás venenoso. A exposição ao gás causava a morte em minutos. Primeiro, os prisioneiros sentiam tontura, náusea, taquicardia, convulsões ou perda de consciência. Em seguida, vinha a falha respiratória e a parada cardíaca. Infelizmente, aqueles que não foram enviados para as câmaras de gás tinham poucos motivos para se considerarem sortudos. Sua miséria estava apenas começando. Depois dos chuveiros, eles recebiam uniformes listrados. Não havia sapatos ou meias adequadas. Muitos ficavam descalços. A cada pessoa era atribuído um número, o primeiro passo da desumanização. Enquanto alguns tinham um número escrito em um cartão, a maioria tinha um número tatuado no braço. A agulha penetrava a pele, cravando não apenas tinta, mas um novo status. A partir daquele ponto, seus nomes não seriam mais usados. Eles não eram mais humanos, eram números. Após o procedimento de admissão, os prisioneiros eram forçados a ficar em formação por horas. Não lhes era permitido o menor movimento. O corpo gritava por descanso, mas qualquer um que caísse, mesmo que desmaiasse de exaustão, era espancado. Depois eram enviados para os alojamentos. Instalações superlotadas e frias, mais adequadas para animais do que para humanos. Os barracões eram equipados com beliches de madeira de 3 andares, com cada nível compartilhado por vários prisioneiros. A comida não era dada imediatamente. Alguns esperavam um dia inteiro antes de comer, e quando finalmente chegava, não era nada mais do que um pequeno pedaço de pão ou uma sopa rala. O processo de chegada era rápido e brutal. Fazia qualquer um abandonar imediatamente a esperança de sair daquele lugar vivo. Os guardas do campo garantiam que os maus tratos fossem mantidos diariamente. Aos prisioneiros não era permitido um único momento de dignidade. Todas as manhãs, eles eram arrastados de seus alojamentos e marchavam para a praça principal. Lá, eram forçados a sessões brutais de exercícios. O pátio se transformava em um campo de treinamento de tormentos. Prisioneiros, muitos deles doentes, fracos ou idosos, eram obrigados a realizar exercícios físicos sem sentido e humilhantes. Eles tinham que agachar e pular até que suas pernas cedessem. Andavam como patos ou rolavam pelo chão de cascalho. Fracos e desnutridos, os prisioneiros frequentemente desabavam de exaustão. Este era o sinal que os guardas esperavam. Eles espancavam prisioneiros que vacilavam com chicotes, coronhas de fuzil ou o que tivessem à disposição. Muitos dos prisioneiros nunca mais se levantariam. Os prisioneiros judeus recebiam tarefas ainda mais brutais. Eram levados ainda mais longe, espancados com mais força. Esses exercícios se tornaram rotina. Continuaram dia após dia, sem pausa, 6 dias por semana. No 7º dia, a maioria dos prisioneiros mais velhos estava morta. Os mais jovens mal conseguiam ficar de pé, com as pernas inchadas e os músculos rompidos. No entanto, assim que uma nova semana começava, as ordens retornavam: agachar, pular, correr. Aqueles que sobreviviam aos exercícios não se tornavam mais fortes. Os exercícios não foram projetados para tornar os prisioneiros aptos, mas para quebrá-los. Isso não era disciplina. Era a destruição calculada do corpo e da vontade humana. A perversidade humana não conhece limites. Em Auschwitz, até mesmo o ato mais fundamental da existência, o simples fato de ficar de pé, foi transformado numa sofisticada forma de tortura. A criatividade dos guardas para atormentar prisioneiros parecia inesgotável. A cena se repetia, dia após dia, com uma pontualidade macabra. Nas chamadas matinais, os prisioneiros eram alinhados em fileiras perfeitas, ombro a ombro, e uma ordem era proclamada: imobilidade absoluta. Não importava se o sol causticante queimava a pele ou se a chuva gelada encharcava as roupas finas até os ossos.
Não importava a doença, a fome que corroía o estômago ou a dor que latejava no corpo. Ninguém tinha permissão para sentar, para se apoiar no companheiro ao lado, para sequer sussurrar. Se alguém desmaiava, era arrastado de volta ao seu lugar na fila. Se alguém caía, era espancado. Kazimierz Albin, um dos sobreviventes, jamais se esqueceu de uma dessas punições. Certo dia, um prisioneiro conseguiu escapar. Durante a chamada noturna, o comandante do campo avisou aos demais em um tom gélido. Se ninguém se apresentasse com informações, todos seriam punidos. Ninguém falou. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um sinal do comandante. Os homens da SS, brutais e eficientes, moveram-se por entre as fileiras distribuindo socos e pontapés contra os prisioneiros imóveis. E ainda assim, a ordem era não se mover, sob o risco de um espancamento ainda mais severo. As horas se arrastavam, uma eternidade gelada na escuridão. Os prisioneiros precisavam permanecer em pé a noite inteira, sem água ou comida. As pernas começavam a tremer incontrolavelmente, os músculos se contraíam em cãibras agonizantes. Alguns desabavam de exaustão. Outros perdiam a consciência, mas permaneciam de pé, sustentados pelos corpos pressionados ao redor. Aqueles que não conseguiam mais segurar suas necessidades e se urinavam eram alvo de zombarias cruéis. Não havia escolha. Não era permitido sair da fila, nem mesmo para o mais básico alívio. Um prisioneiro que não suportou mais urinou onde estava. Os guardas urraram e o espancaram com as coronhas dos fuzis e com os punhos. No dia seguinte, eles ainda estavam lá, em pé na mesma praça desde a noite anterior. Finalmente, às 2 da tarde, 11 homens foram levados para interrogatório. O restante foi dispensado. Alguns tiveram que ser carregados de volta para seus blocos, com os pés tão inchados que não cabiam nos sapatos. Suas roupas estavam encharcadas de suor e dejetos. E este não foi um evento isolado. Cada chamada trazia consigo o mesmo medo. Os prisioneiros nunca sabiam quanto tempo teriam que ficar de pé. Às vezes, 2 horas. Às vezes, muito mais. Mesmo sob o pior tempo, eram forçados a permanecer firmes na neve, no vento, no calor extremo. Ninguém era dispensado. Aos que tremiam de frio, ordenava-se que parassem de tremer. Aos que tropeçavam de fraqueza, a punição era a violência. As piores chamadas ocorriam após atos de sabotagem ou resistência. Nessas ocasiões, os guardas mantinham todos de pé durante a noite inteira. Pela manhã, corpos jaziam no chão, rígidos e congelados. Havia também as vezes em que eram obrigados a ficar em pé para assistir à chegada de novos transportes, ou pior, para testemunhar as execuções. Embora não sofressem o tormento físico direto, assistir à morte de outros era uma tortura própria que os fazia questionar quando chegaria a sua vez. Não havia dignidade nem descanso. O tormento era constante e a pior parte era a proibição de reagir. Tinham que olhar para a frente, tentando não piscar, muito menos chorar. Se a terra sob seus pés se tornava uma plataforma de suplício, a água, fonte da vida, seria transformada numa arma de extermínio. Era o final de novembro de 1941. Um grupo de prisioneiros de guerra soviéticos foi reunido para um banho. Eles haviam chegado a Auschwitz 2 meses antes e não se lavavam desde então. Seus corpos estavam imundos, a pele coberta por uma crosta de sujeira. A maioria vestia nada além de farrapos. Conduzidos para um grande chuveiro, o frio do prédio era tão intenso que a maioria hesitou em se despir. Os guardas começaram a gritar, mas os soviéticos ainda relutavam. Então, sem aviso, as válvulas foram abertas. Jatos de água gelada com a pressão de uma mangueira de incêndio explodiram sobre eles. Os guardas miravam nos rostos diretamente nos olhos, bocas e ouvidos. Na temperatura congelante, a água produzia uma sensação de queimadura. Os prisioneiros tentavam se proteger, mas não havia escapatória. Alguns se arrastaram para debaixo dos bancos. Outros se esconderam atrás dos corpos dos companheiros que já haviam desmaiado com o choque. Quando os guardas desligaram os chuveiros, o chão estava coberto por um emaranhado de corpos. Os prisioneiros, fracos e agora congelados, jaziam imóveis. A pele pálida, os lábios azuis.
Não havia toalhas para se secar, nem roupas secas para vestir. Aqueles que ainda conseguiam se mover tiveram que vestir seus farrapos molhados e voltar para os barracões. Outros foram arrastados, incapazes de andar. Ninguém protestou. Ninguém fez perguntas. Os sobreviventes mantiveram a cabeça baixa. Sabiam o que aconteceria se ousassem recusar algo novamente. Naquela noite, o silêncio nos barracões era pesado. Os homens tremiam deitados em suas roupas molhadas. Não havia cobertores para aquecê-los. Na manhã seguinte, muitos daqueles soldados estavam mortos. Nenhum registro foi feito. Seus nomes, suas histórias, suas existências simplesmente evaporaram na burocracia do campo. Em Auschwitz, os guardas transformaram a água em uma ferramenta de morte. E a mesma lógica se aplicava à comida. Aquilo que deveria nutrir também era uma ferramenta de tormento. As refeições diárias em Auschwitz não eram apenas escassas, eram frequentemente estragadas, corrompidas, recheadas com resíduos intragáveis. Mas, por vezes, os guardas se esforçavam para tornar a existência tão insuportável que a própria sobrevivência se tornava uma forma de dor. Um prisioneiro, ao testemunhar sobre os crimes cometidos, descreveu o dia em que recebeu um prato grande de salada de arenque. Para um homem faminto, aquilo deveria ser um banquete. Mas havia uma armadilha. A salada estava tão carregada de sal que queimava a boca e a garganta. Ele estava desnutrido, desidratado, e o sal agiu como um veneno. Seu corpo o rejeitou. Após apenas 2 garfadas, o estômago se revirou e ele vomitou tudo. Mas a agonia de um homem não era entretenimento suficiente para os guardas. A ordem veio, fria e direta, lamber o próprio vômito do prato e comer novamente. O prisioneiro tentou resistir. Um único golpe de um soldado o fez mudar de ideia. Ele engoliu tudo: o peixe, o sal, o vômito e o sangue que tossiu junto. E isso não foi um ato isolado, era um método. Outros prisioneiros foram forçados a fazer o mesmo, repetidamente. Sempre que alguém vomitava por causa da comida estragada, era obrigado a comê-la. A recusa significava espancamentos ou punições ainda piores. Os guardas riam enquanto os prisioneiros choravam, tentando engolir. Não se tratava de nutrição, tratava-se de humilhação. Às vezes, toda a porção de comida era intencionalmente estragada para um barracão inteiro. Repolho podre, pão mofado, sopa com lixo flutuando. Quando os prisioneiros demonstravam nojo, os guardas reagiam com fúria. Chutavam, forçavam suas bocas a se abrirem e enfiavam a comida para dentro. Um sobrevivente contou que foi segurado por 2 guardas da SS enquanto um terceiro empurrava comida rançosa em sua boca. Quando ele vomitou, eles o esbofetearam e fizeram tudo de novo. O sal era a ferramenta mais comum dessa tortura alimentar. Prisioneiros recebiam tigelas de sopa excessivamente salgada e depois lhes era negada a água. A sede se tornava uma agonia que rachava os lábios e inchava a língua. Ainda assim, toda a comida tinha que ser consumida. Esse tipo de tortura não deixava cicatrizes visíveis, mas quebrava o espírito. Tirava dos prisioneiros o controle sobre seus próprios corpos, transformando-os em objetos de ridículo. Sua dignidade era sistematicamente despojada. Era a desumanização completa. Mas negar a dignidade humana era apenas uma parte da engenharia da dor. As autoridades do campo não queriam apenas que os prisioneiros se sentissem indignos de viver. Elas queriam que eles vivessem em um estado de medo perpétuo. O medo de serem feridos, o medo de serem mortos. Cada novo dia carregava o risco de ser arrancado da multidão e levado para sempre. O menor erro podia custar uma vida. Talvez essa forma de tortura, embora não tão fisicamente dolorosa, tenha deixado as cicatrizes mais profundas. Para instilar o terror, os guardas usavam vários métodos. O mais comum eram os enforcamentos públicos, que todos eram obrigados a assistir. Os prisioneiros eram alinhados em fileiras enquanto a forca era preparada. Um alto-falante anunciava o crime e a sentença. Ninguém estava isento de ser executado. Nem mesmo as crianças eram poupadas. As vítimas eram arrastadas para o cadafalso, com as cordas colocadas em seus pescoços. Os prisioneiros eram forçados a assistir ao procedimento inteiro.
eles tinham que testemunhar seus amigos e familiares caírem através do alçapão e ouvir o som de seus últimos suspiros. Uma vez, os guardas organizaram uma celebração especial do Hanukkah para os prisioneiros judeus. Neste feriado, também conhecido como o Festival das Luzes, é costume acender uma menorá, um candelabro de 9 braços. Mas, no lugar das velas, os guardas usaram os corpos de 9 homens mortos, pendurando-os em postes. Em seguida, forçaram os prisioneiros a ungir os cadáveres com óleo e atear fogo. Enquanto os corpos ardiam na noite, os prisioneiros eram obrigados a cantar canções de Natal no lugar das preces judaicas. Era apenas uma questão de tempo até que alguém se tornasse uma vítima direta: a tortura física. Embora a desumanização constante estivesse deixando um impacto duradouro na psique dos prisioneiros, foi a tortura física que deixou as cicatrizes visíveis, aquelas que eles carregariam pelo resto de suas vidas. Isso, claro, se sobrevivessem. Uma das formas mais comuns de tortura era a suspensão pelos braços. As mãos da vítima eram amarradas atrás das costas e, em seguida, o corpo era içado do chão. Desta forma, todo o peso do prisioneiro pendia de seus ombros, que eram torcidos para trás de forma antinatural. As articulações estalavam, os cotovelos se deslocavam. Não era incomum que os ombros fossem completamente rompidos durante a tortura. A dor era insuportável. As vítimas gritavam em agonia até perderem a consciência. Mesmo assim, os guardas as deixavam penduradas por horas. Algumas eram descidas apenas para serem penduradas novamente no dia seguinte, um ciclo que as deixaria mutiladas para sempre. Muitos sobreviventes torturados dessa maneira jamais recuperaram o uso de seus braços. O mais terrível era que essa punição era aplicada por infrações mínimas: roubar um nabo, responder a um guarda ou ser lento durante a chamada. Por isso, os guardas usavam esse método com frequência. Não era tão sujo quanto outros métodos. Não deixava sangue, mas o dano era profundo. Ensinava aos prisioneiros que o silêncio, a obediência e a invisibilidade eram as únicas defesas possíveis. Mas às vezes, nem mesmo isso era o bastante. 25 açoites. A verdade é que havia formas de tortura em Auschwitz muito piores do que ser pendurado pelos braços. E uma das mais temidas era conhecida simplesmente como os 25 açoites. Os prisioneiros a temiam mais do que qualquer outra coisa. Essa punição também era aplicada por erros banais, sem aviso prévio. O guarda simplesmente emitiu uma ordem fria e definitiva: levem-no para os 25. O prisioneiro era arrastado para o centro do bloco ou do local de trabalho, onde um banco ou um cavalo de madeira já o aguardava. Ele era forçado a tirar as calças, prender as pernas em um cepo e se curvar, enquanto 2 guardas seguravam suas mãos. Então, a surra começava. Os guardas geralmente usavam um cacetete de borracha grosso ou uma vara de madeira, golpeando as nádegas, as costas ou as coxas do prisioneiro com toda a força. E a crueldade não era apenas física. O prisioneiro era obrigado a contar cada golpe em voz alta. 1, 2, 3. Se ele gritasse de dor ou perdesse a contagem, a surra recomeçava do zero. Se desmaiasse, os guardas o reanimavam com água fria ou tapas no rosto e retomavam a tortura. É quase impossível descrever a intensidade da dor. Os golpes rasgavam a pele e laceravam os músculos. Não era incomum que os prisioneiros perdessem o controle de seus intestinos durante a punição para a diversão sádica dos guardas. Muitas vezes, as vítimas não conseguiam andar depois, tinham que ser carregadas de volta por seus companheiros de infortúnio. Um prisioneiro relatou que não conseguiu se sentar por semanas. Outro afirmou que as pancadas o fizeram esquecer onde estava. Naturalmente, não havia exames médicos após a surra, nem mesmo um momento de descanso. O prisioneiro era enviado de volta ao trabalho no mesmo dia. Se desabasse, era espancado novamente. Quase sempre, esses espancamentos eram públicos. Todos os prisioneiros eram forçados a assistir. Os guardas afirmavam que era para ensinar disciplina. Na realidade, era para espalhar o terror. O som da vara atingindo a carne e os gritos do prisioneiro contando os golpes ecoavam por todo o bloco. Mulheres também eram punidas dessa forma.
Uma prisioneira disse que a dor dos 25 açoites que recebeu permaneceu com ela por anos. A variedade de métodos de tortura em Auschwitz era a prova de que os guardas, de fato, sentiam prazer em atormentar os prisioneiros. Por muitos anos após a guerra, psicólogos e historiadores tentaram entender como indivíduos comuns se tornaram perpetradores de crueldade extrema. Muitos concluíram que foi uma mistura de obediência cega, desumanização, pressão do grupo e doutrinação ideológica. Em Auschwitz, os guardas da SS levaram seu sadismo a um ponto em que inventaram jogos bárbaros, com o único objetivo de humilhar, torturar e matar. Um dos mais comuns era o jogo do boné. Um guarda passava por um prisioneiro e, com um gesto casual, derrubava seu boné. Então ele o pegava e o atirava para além de uma linha demarcada, na chamada Zona Proibida. Essa era uma faixa de terra perto da cerca do campo, sinalizada por placas e arames. Todos conheciam a regra. Cruzar a linha significava morte. O guarda, então, ordenava ao prisioneiro que fosse buscar o boné. O homem hesitava, paralisado. Ele sabia que entrar na zona proibida seria fatal. Mas desobedecer ao guarda também significava uma punição que poderia ser pior que a morte. Quando o prisioneiro finalmente dava um passo à frente, o guarda soava o alarme. Ele erguia seu fuzil e matava o homem com um único tiro. O relatório oficial registraria que um prisioneiro foi baleado ao tentar escapar. Seu corpo era deixado no chão como um aviso. Esse jogo sádico era rotina. Para os guardas, era um esporte, uma diversão. Às vezes, um guarda atirava vários bonés na zona e chamava mais de um prisioneiro. Os homens se olhavam, sem saber quem deveria se mover primeiro. Um sempre dava o passo à frente, um sempre morria. Havia algo que os prisioneiros temiam mais do que as armas dos guardas: seus cães. Eram animais grandes e poderosos, geralmente pastores alemães, treinados para atacar sem hesitação. Uma única palavra ou um sinal do guarda era o suficiente. Os guardas não precisavam de um motivo especial para soltar os cães. Uma prática comum era acorrentar 2 ou mais prisioneiros juntos. Então, os cães eram liberados. Os animais saltavam sobre os prisioneiros, cravando os dentes nos braços, pernas e rostos. Acorrentados, eles não podiam escapar. Tentavam se contorcer, se afastar, mas a corrente os mantinha presos, um alvo fácil. Os guardas ficavam por perto e assistiam. Riam enquanto os cães rasgavam a carne. Um sobrevivente lembrou como os guardas usavam essa tortura para punir grupos inteiros. Se um homem do grupo cometesse um erro, todos eram acorrentados e enfileirados. Alguns guardas se reuniam e soltavam seus cães sobre eles. Eles competiam para ver qual cão causava mais dano. No final, os prisioneiros ficavam com feridas profundas que nunca cicatrizavam adequadamente nas condições do campo. Muitos morriam por perda de sangue ou infecção, dias depois. Aqueles que sobreviviam carregavam as marcas das mordidas para o resto da vida. E o trauma permanecia. Anos após a libertação, o simples latido de um cão era o gatilho para um pavor que nunca os abandonou. Mesmo décadas depois do fim da guerra, um sobrevivente contava que ainda ouvia os latidos em seus sonhos. Era assim que os monstros de Auschwitz transformavam cães, os melhores amigos do homem, em instrumentos de tortura. E tudo isso era parte de um sistema: estrangulamento, afogamento, sufocamento. Entre esses monstros, alguns se destacavam por sua crueldade excepcional. Antes da guerra, Oswald Kaduk era um açougueiro de Königshütte, na Alta Silésia. Um homem comum, que dividia seu tempo entre o matadouro municipal e o corpo de bombeiros voluntários. A mão que manejava o machado era a mesma que estendia a mangueira para salvar vidas. Em 1939, ele se juntou à Allgemeine SS e no ano seguinte foi convocado para a Waffen-SS. Depois de servir na frente oriental, uma doença o levou a ser transferido para Auschwitz em 1941. Ali, a enfermidade que o tirou do fronte se tornou uma praga que ele próprio espalharia. Ele ascendeu na hierarquia do campo, passando de guarda a Blockführer, o líder de um bloco, e, finalmente, a Rapportführer, o oficial responsável pelas chamadas e medidas disciplinares.
Kaduk se tornou um dos guardas mais brutais do campo. Sua fama se construiu sobre atos de um sadismo quase teatral. Ele era conhecido por entregar balões a crianças com uma mão, para momentos depois injetar pessoalmente fenol em seus corações com a outra. Os prisioneiros o temiam tanto que evitavam até mesmo olhar em sua direção. Um olhar errado, um passo em falso e a vida poderia acabar. Kaduk matava sem motivo algum. Usava as próprias mãos ou ferramentas simples. Um sobrevivente o descreveu entrando em um quarto, escolhendo alguém ao acaso e simplesmente o matando ali mesmo, na hora. Ele foi visto colocando um cobertor sobre o rosto de um prisioneiro e sentando-se sobre ele. A vítima não tinha a menor chance de lutar. Outras vezes, afogava prisioneiros, forçando suas cabeças para debaixo d'água em tonéis ou barris até que parassem de se mover. Kaduk sentia um prazer especial em sufocar suas vítimas. Um de seus métodos favoritos era usar um cobertor molhado. Ele o colocava sobre a cabeça do prisioneiro e pressionava, impedindo qualquer respiração. Alguns lutavam desesperadamente, outros desmaiavam rapidamente. A morte chegava em silêncio. Ele usava esse método principalmente com os doentes e os idosos, os mais frágeis entre os frágeis. Esses assassinatos não eram parte de ordens oficiais, eram uma escolha. Kaduk escolhia infligir dor e medo. Ele gostava disso. Sobreviventes se lembraram de seu rosto, de sua voz e da maneira como ele ria durante os assassinatos. Depois da guerra, Kaduk foi preso por autoridades soviéticas. Em 1947, um tribunal militar o sentenciou a 25 anos de trabalhos forçados. Mas ele foi libertado em 1956. Mudou-se para Berlim Ocidental, onde, na mais cruel das ironias, começou a trabalhar como enfermeiro, sendo apelidado de Papai Kaduk pelos pacientes. Em 1959, a justiça o alcançou novamente. Kaduk foi preso e se tornou um dos principais réus nos julgamentos de Auschwitz, em Frankfurt. Foi condenado por 10 acusações de assassinato e participação no assassinato coletivo de pelo menos 1.000 pessoas, além de espancamentos e abusos. Mas a verdadeira tragédia do campo de Auschwitz era que os torturadores também podiam ser encontrados entre os próprios prisioneiros. Além dos guardas de uniforme da SS, os internos viviam sob o medo constante de seus companheiros de infortúnio. Os capos. Eles eram prisioneiros funcionários, nomeados pela SS para supervisionar o trabalho forçado e manter a ordem. Muitas vezes, selecionados entre criminosos ou prisioneiros políticos, eles recebiam privilégios, comida melhor, roupas, um alojamento menos desumano. O preço dessa pequena melhora era a sua cooperação. E para muitos, cooperar significava se tornar um monstro. Embora alguns capos usassem suas posições para ajudar outros detentos, muitos se tornaram notórios por sua brutalidade, superando frequentemente a crueldade dos próprios guardas da SS para manter seu status. Era um cálculo perverso de autopreservação. Falhar em atender às expectativas da SS poderia resultar em punição ou morte. Para não ser a vítima, era preciso se tornar o algoz. Espancamentos eram a realidade diária. Capos chutavam prisioneiros nos rins ou nos testículos. Usavam porretes para golpear cabeças, costas e pernas. Um simples erro, como hesitar em obedecer a uma ordem, podia desencadear um ataque selvagem. Às vezes, não havia razão alguma. A violência era aleatória, uma ferramenta de controle absoluto. Alguns capos, no entanto, levavam a tortura a um novo patamar. Eles podiam pegar um prisioneiro e quebrar suas pernas com uma barra de metal. Em seguida, ordenavam que o homem se levantasse e corresse. Quando ele, obviamente, falhava, era espancado novamente por desobediência. Outros eram forçados a rastejar em círculos, esbofeteados e chutados por se moverem muito devagar. Se alguém gritasse de dor, mais golpes se seguiam. Para alguns deles, a violência não era apenas punição, era entretenimento. Um espetáculo macabro para uma plateia de guardas da SS. Semelhantes aos capos eram os Blockeltest, os anciãos do bloco. Eles eram responsáveis por manter a ordem dentro dos alojamentos.
rotinas diárias, chamadas, limpeza, disciplina. E eles também usavam seu poder para torturar em silêncio, sem ordens diretas. O relato de um sobrevivente descreve um ancião de bloco, que tinha uma rotina doentia. Ele colocava um prisioneiro no chão, deitado de costas. Então pisava na garganta do homem. Lenta e firmemente, aplicava pressão até que o prisioneiro parasse de se mover. Enquanto fazia isso, ele se sentava em um banquinho ao lado e comia sua refeição. Outros prisioneiros eram forçados a assistir. Imóveis, silenciosos, sabiam que poderiam ser os próximos. Um outro ancião de bloco usava os caldeirões de sopa fervente como seu instrumento de tortura. Na hora da refeição, enquanto os prisioneiros se enfileiravam pela sua porção de sopa rala, ele escolhia um. Agarravam o homem pelo pescoço e forçavam sua cabeça para dentro do metal escaldante. O prisioneiro lutava, mas não havia escapatória. O ancião o mantinha submerso até o corpo amolecer. Depois, soltava-o, e o próximo homem na fila dava um passo à frente para receber sua ração. Cada prisioneiro sabia que ali não havia regras, que até mesmo o alimento, a promessa de sobrevivência, podia ser uma arma mortal. Os anciãos de bloco e os capos, prisioneiros transformados em carrascos de seus próprios pares, garantiam que cada canto de Auschwitz respirasse medo. A humilhação constante, o trabalho escravo e os espancamentos pesados eram a rotina diária. Não havia exceções. De crianças a idosos, todos estavam sujeitos a um tratamento desumano. Mas em Auschwitz, apenas as mulheres estavam expostas a um perigo adicional, a uma camada extra de inferno, a violência sexual. Os guardas da SS no campo detinham o controle absoluto sobre a vida dos prisioneiros. E, como veremos, sobre seus corpos também. Eles tinham a liberdade de apontar para qualquer mulher e forçá-la a um ato sexual. Às vezes, a violência era velada como uma troca, por comida, por proteção, por um trabalho mais leve. Mas que escolha era essa realmente? A fome e o medo tornavam a resistência impossível. Muitas mulheres cediam apenas para sobreviver mais um dia. A maioria, no entanto, era simplesmente tomada à força. O abuso começava na chamada, a contagem de prisioneiras no campo feminino. Os guardas usavam essas ocasiões para selecionar as mulheres que consideravam atraentes. As seleções ocorriam quase sempre à noite. As mulheres eram levadas para salas ou barracões separados. Retornavam em silêncio, horrorizadas, envergonhadas, transformadas para sempre. Quando a prática se expandiu, a administração de Auschwitz organizou bordéis dentro do próprio campo. Oficialmente foram criados para os prisioneiros homens, capos e anciãos de bloco, como um incentivo pelo bom trabalho. Mas as mulheres enviadas para lá eram elas mesmas prisioneiras. Algumas se voluntariaram na esperança desesperada de escapar de condições ainda piores. Outras foram forçadas. Uma vez lá dentro, ficavam sob supervisão estrita, expostas não só ao abuso sexual, mas também a maus tratos físicos e infecções repetidas. Paradoxalmente, alguns guardas da SS formaram relacionamentos com prisioneiras, especialmente aquelas em posições privilegiadas. Mas isso estava longe de ser um romance. O desequilíbrio de poder era absoluto, total. A recusa de uma prisioneira podia levar a punições, transferência para trabalhos piores ou simplesmente à morte. Infelizmente, o abuso sexual era apenas uma parte da história. Frequentemente, as mulheres vítimas de violência engravidavam. E nesses casos, não lhes restava nenhuma opção. Quase sempre eram mortas assim que a gravidez era descoberta. Se uma mulher conseguia levar a gestação adiante, as condições severas do campo tornavam o parto frequentemente fatal. As mães que sobreviviam eram separadas de seus bebês. Aos recém-nascidos não era permitido viver. No entanto, o pior destino era reservado às grávidas enviadas para o bloco médico. Ali, os médicos nazistas conduziam experimentos nelas e em seus bebês. Experiências que quase sempre terminavam em tortura severa e, finalmente, na morte. Os experimentos médicos. O Bloco 10. Este e outros tipos de experimentos médicos eram realizados no Bloco 10,
um prédio de tijolos onde médicos nazistas, incluindo Joseph Mengele, Karl Klauberg e Horst Schumann, praticaram algumas das torturas mais terríveis em prisioneiros. O trabalho desses monstros de jaleco branco focava-se principalmente em esterilização, estudos reprodutivos e genética. As cobaias humanas escolhidas para esses experimentos eram, em sua maioria, mulheres. Homens e crianças também foram usados. Um dos principais médicos no Bloco 10 era o Dr. Karl Klauberg, um ginecologista obcecado em encontrar um método barato e eficiente para esterilizar mulheres. Seu objetivo era desenvolver um procedimento que pudesse ser usado em milhões de mulheres judias para impedir que tivessem filhos, para apagar um povo do futuro. Os experimentos de Klauberg envolviam injetar substâncias cáusticas nos órgãos reprodutivos femininos. Esses produtos químicos visavam obstruir as trompas de Falópio e tornar a concepção impossível. As injeções eram extremamente dolorosas e frequentemente causavam danos severos. Muitas mulheres sofreram infecções, hemorragias internas e uma dor insuportável. Muitas morreram durante os procedimentos. Aquelas que sobreviveram ficaram, na maioria das vezes, inférteis e atormentadas por problemas de saúde para o resto da vida. Outro médico que trabalhava no Bloco 10 era o Dr. Horst Schumann. Ele também se concentrava na esterilização, mas seu método envolvia o uso de raios-x para atingir os órgãos reprodutivos de homens e mulheres. Os prisioneiros eram expostos a altas doses de radiação que causavam efeitos colaterais severos, incluindo queimaduras, úlceras e todo tipo de infecção. Nenhum dos prisioneiros recebia qualquer cuidado médico adequado após o fim dos experimentos. Em muitos casos, os médicos continuavam os procedimentos de radiação até o paciente morrer. O corpo era então enviado para o crematório, e um novo prisioneiro era trazido para tomar o seu lugar e dar continuidade ao experimento. No pós-guerra, em 1948, o Dr. Karl Klauberg foi capturado pelas forças soviéticas. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por seus experimentos de esterilização em Auschwitz. No entanto, foi libertado apenas 7 anos depois, como parte de um acordo de repatriação entre a Alemanha e a União Soviética. Ao retornar para a Alemanha Ocidental, ele retomou sua prática médica e, com uma audácia assustadora, falava abertamente sobre seus experimentos para a imensa indignação do público alemão. O Dr. Horst Schumann também foi capturado, mas por forças americanas. Inexplicavelmente, ele foi libertado já em 1946 e passou a trabalhar como médico esportivo. Quando sua verdadeira identidade foi exposta em 1951, Schumann fugiu para o exílio. Somente em 1966 ele foi finalmente extraditado para a Alemanha Ocidental. Seu julgamento começou em 1970, mas foi suspenso devido à sua saúde. Ele foi solto em 1972 e morreu em 1983. Para estes dois monstros em forma de médicos, a justiça nunca chegou de fato. As contas por seus crimes indizíveis jamais foram verdadeiramente pagas. Injeções letais, Abspritzen. As atrocidades cometidas pelos médicos do Bloco 10 iam muito além de experimentos desumanos. Aquelas pessoas que um dia fizeram um juramento para salvar vidas estavam diretamente engajadas no assassinato em massa de prisioneiros. Elas eram uma engrenagem essencial na fábrica da morte de Auschwitz. Enquanto os guardas usavam gás, rifles e espancamentos para matar, os médicos usavam seu conhecimento como método de execução. Eles matavam prisioneiros injetando substâncias como fenol, gasolina, Evipan ou simplesmente ar, diretamente em seus corpos. A aplicação era geralmente no peito ou no braço. O objetivo era matar de forma rápida e silenciosa. Médicos e suas equipes usavam esse método especialmente em prisioneiros que estavam doentes, fracos ou que não tinham mais força para trabalhar. Uma testemunha descreveu o processo com uma palavra alemã: Abspritzen, injetar. As vítimas eram levadas a uma sala, muitas vezes a enfermaria ou um bloco separado, sob o pretexto de receberem um tratamento, uma vitamina. Em vez disso, recebiam uma dose fatal. A morte vinha em segundos ou em minutos. Algumas vítimas engasgavam ou convulsionavam. Outras morriam em silêncio. Os corpos eram rapidamente removidos e levados para o crematório. Os médicos e seus assistentes realizavam os assassinatos sem hesitação.
como se fosse apenas mais uma parte de suas funções diárias. Em alguns casos, as injeções eram aplicadas uma após a outra, sem pausa. Testemunhas lembram de ver fileiras de corpos após o procedimento. Um homem disse ter visto uma pilha de cadáveres nus do lado de fora da sala de injeção. O processo tornou-se mecânico, não havia burocracia. O objetivo era tornar o extermínio eficiente. Como muitas das vítimas nunca foram registradas, a SS conseguia ocultar facilmente as mortes. Milhares de pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém jamais soube o que aconteceu com elas. Esse método era usado regularmente. Centenas de pessoas foram mortas dessa maneira. Nem mesmo as crianças eram poupadas. Em um caso, 2 comboios de trem chegaram da cidade de Zamość, na Polônia. As crianças a bordo eram meninos com idades entre 13 e 15 anos. Pelo menos 60 deles foram mortos em um único dia com injeções de fenol. Um sobrevivente lembrou como os meninos foram enfileirados, levados em grupos e nunca mais voltaram. Qualquer um que não pudesse mais servir ao campo era um candidato à injeção letal. Era rápido, silencioso e deixava poucas evidências. Um método que refletia a abordagem fria e sistemática do assassinato em massa no campo. Joseph Mengele. O Bloco 10, o Hospital do Inferno, ficou, no entanto, mais conhecido pelos experimentos perversos do Dr. Joseph Mengele. Um acadêmico respeitado e bem educado antes da guerra, Mengele chegou a Auschwitz com um fascínio particular por gêmeos. Ele acreditava que eles continham a chave para entender a hereditariedade, um conhecimento que, ele esperava, serviria ao objetivo nazista de expandir a raça ariana. Seus métodos, contudo, eram tudo menos científicos, eram brutais. Assim que um transporte chegava, os irmãos gêmeos eram imediatamente separados da multidão. Recebiam comida melhor e alguma atenção médica, mas apenas para mantê-los vivos para os experimentos. Mengele conduzia procedimentos diários neles, incluindo repetidas extrações de sangue, injeções dolorosas de doenças e cirurgias comparativas sem anestesia. Quando a fase de pesquisa terminava, eles eram mortos, sempre ao mesmo tempo. Outro grupo visado para experimentação eram anões, corcundas e pessoas com deformidades congênitas. Esses indivíduos também eram separados durante a seleção e colocados sob observação especial. Mengele queria descobrir a causa de suas anormalidades. Sua equipe realizava autópsias completas em seus corpos, com exames detalhados de ossos, órgãos e tecidos. Medulas espinhais eram removidas e esqueletos eram preservados, mais tarde enviados para institutos da SS para estudo. Crianças e adolescentes com uma doença chamada noma, ou cancro oral, também foram estudados. A doença começava com uma mancha avermelhada perto da boca e logo se espalhava, destruindo as bochechas e o nariz. Era comum no campo dos ciganos, especialmente entre crianças. As vítimas eram usadas para observação em vida e análise pós-morte. Tratamentos com injeções de malária e drogas tóxicas à base de arsênico eram testados nelas. A maioria morria em agonia e seus corpos desfigurados eram enviados para a mesa de dissecação. A obsessão de Mengele pela cor dos olhos o levou a outra fronteira da crueldade. Prisioneiros tinham produtos químicos injetados diretamente em seus globos oculares, em uma tentativa grotesca de torná-los azuis. Os procedimentos causavam uma dor excruciante, cegueira e danos permanentes. Era a ciência transformada em tortura, a busca pela pureza racial pintada com o sofrimento alheio. Mengele também mergulhou nos experimentos de esterilização, seguindo uma trilha já desbravada pelo Dr. Karl Klauberg. Mas sua abordagem era distinta. Ele não se concentrava no método, sua obsessão era o alvo. Judeus, ciganos e outros grupos rotulados como indesejáveis pelo regime nazista. Ninguém era poupado, nem mesmo mulheres grávidas. Elas eram examinadas, registradas e, em seguida, enviadas para as câmaras de gás, apenas para que seus corpos pudessem ser trazidos de volta para a sala de dissecação. Era o desprezo absoluto pela vida humana, um ciclo que começava na perversão da medicina e terminava na profanação da morte. Dentro de seu laboratório, a atmosfera era de um pavor constante. Mengele podia parecer amável, até mesmo gentil, oferecendo um pequeno conforto,
apenas para, momentos depois, ordenar a morte de um prisioneiro com a mesma serenidade. Ele era imprevisível, e isso o tornava ainda mais aterrorizante. Ao contrário de suas alegações, não havia mérito científico algum em seu trabalho. Era uma pseudociência movida pela ideologia racista e por um desejo sádico de moldar o mundo de acordo com a fantasia nazista. Infelizmente, o Dr. Joseph Mengele, o anjo da morte, conseguiu escapar da justiça pelo resto de sua vida. No rescaldo imediato da guerra, ele foi brevemente detido por forças americanas, mas liberado por uma falha na identificação. Astuto, ele havia evitado fazer a tatuagem com um tipo sanguíneo, a marca registrada da SS que selou o destino de tantos outros. Assumindo identidades falsas, trabalhou como lavrador na Alemanha antes de fugir para a América do Sul em 1949, auxiliado por uma rede de ex-membros da SS. Na América do Sul, Mengele estabeleceu-se na Argentina, mas mudou-se para o Paraguai e posteriormente para o Brasil, após a captura de Adolf Eichmann em 1960. Ele morreu de um acidente vascular cerebral em 1979, um homem livre. Mas, mesmo em um universo de horror fabricado, havia lugares que inspiravam um medo distinto, um terror que fazia os outros sofrimentos parecerem menores. E em Auschwitz, esse lugar tinha um número: o Bloco 11. Também conhecido como a prisão do campo, o Bloco 11 ficava dentro de Auschwitz I. Os prisioneiros o temiam mais do que qualquer outro pavilhão. Localizado perto do infame Muro Negro, onde fuzilamentos eram rotina, era um centro dedicado à tortura, à inanição e à execução. As piores celas ficavam no porão. Eram celas de punição, mas os prisioneiros as chamavam de celas de pé. Eram câmaras minúsculas de tijolos, cada uma medindo apenas 90 por 90 centímetros. Nesse espaço sufocante, 4 prisioneiros eram espremidos através de uma pequena porta ao nível do chão. Uma vez lá dentro, eles só podiam ficar de pé. Não havia espaço para sentar, para se agachar, para deitar. O ar era viciado e escasso. Uma pequena abertura permitia a entrada de um vislumbre de oxigênio, mas nunca o suficiente. Como eram forçados a ficar eretos, dormir era quase impossível. Eles só podiam se apoiar uns nos outros para descansar por alguns segundos. Se alguém perdesse a consciência, simplesmente desabava sobre os outros, um peso morto sustentado por corpos exaustos. Não havia lugar para aliviar suas necessidades. Eles tinham que fazer ali mesmo, onde estavam. Com o tempo, o chão da cela ficava encharcado de urina e fezes, e os prisioneiros eram obrigados a ficar de pé em sua própria imundície. Sem ventilação, o fedor era insuportável. Eles eram trancados nas celas de pé durante a noite, após um dia inteiro de trabalho forçado, sem comida e sem água. Depois de uma noite inteira nesse desconforto extremo, eram forçados a voltar ao trabalho. Essa rotina continuava por dias, às vezes semanas. O objetivo era quebrá-los física e mentalmente. Um prisioneiro recordou, após a guerra, que ser enviado para o bunker era pior do que uma surra. Ele disse: "Pelo menos a surra acabava. No bunker não havia fim. O tempo parava." Ele descreveu o som de homens gemendo no escuro, sussurrando orações ou implorando por uma água que nunca chegava, como a experiência mais horrível que teve em sua vida. Mas o Bloco 11 não se resumia às celas de pé. Tinha também salas de interrogatório sob tortura. Em algumas, prisioneiros eram amarrados a barras de ferro e açoitados. Em outras, eram despidos e forçados a ajoelhar-se imóveis por horas sobre cascalho. Cada vez que um guarda passava, ele podia infligir um tormento adicional, por puro capricho. No entanto, o pior estava na cela onde um aparelho especial de tortura foi instalado. O auge da engenharia da dor. O chamado balanço de Boger. O Boger-Schaukel, ou balanço de Boger, era um dispositivo de tortura criado pelo oficial da SS Wilhelm Boger. Consistia em uma viga de madeira colocada sobre 2 cavaletes de ferro. A vítima era amarrada a ela com braços e pernas atados. Suas mãos eram algemadas sobre os joelhos e uma barra era passada por debaixo dos joelhos e por cima dos cotovelos, travando-os em uma posição compacta e imóvel. A viga era então erguida para que o prisioneiro ficasse pendurado no ar, de cabeça para baixo, com o peso de seu próprio corpo pressionando e deslocando suas articulações. Uma vez suspenso, o prisioneiro era espancado repetidamente.
Boger ou outro oficial da SS usava bastões, porretes ou chicotes. As surras podiam durar horas. As testemunhas diziam que a vítima gritava até perder a consciência. Então, os oficiais jogavam água fria para acordá-la e continuavam o espancamento. Quando a tortura terminava, os prisioneiros eram arrastados de volta para suas celas, sangrando e quebrados. Conchas vazias de dor. Os espancamentos no balanço de Boger eram uma sentença de dor metódica e brutal. As pancadas não quebravam apenas ossos. Rompiam órgãos, iniciavam uma hemorragia lenta e invisível que sentenciaria a vítima a uma morte agonizante horas ou dias depois. Não era incomum que prisioneiros simplesmente não sobrevivessem ao processo. Um ex-prisioneiro testemunhou, com a voz ainda trêmula de memória, ter visto homens retornando daquela sala. Seus rostos estavam tão inchados que os olhos desapareciam em fendas, os corpos encharcados de um sangue que já começava a coagular. Ele disse que pareciam ter sido atacados por animais selvagens. Outro sobrevivente descreveu um homem que voltou incapaz de andar ou de falar. Suas mãos paralisadas, sua cabeça pendendo imóvel, sem forças para se levantar. O balanço era a peça central dos interrogatórios. Prisioneiros eram torturados por informações que, na maioria das vezes, não possuíam, ou por confissões de crimes que não cometeram. Mas será que o objetivo era realmente a informação? Ou a verdade era muito mais sombria? O propósito era quebrar, desmontar um ser humano peça por peça. O objetivo era a dor máxima. E Wilhelm Boger, o arquiteto daquele sofrimento, era conhecido por saborear o processo. Ele próprio empurrava a viga, controlando o ritmo do balanço macabro, enquanto os golpes continuavam. Afinal, era a sua invenção. A brutalidade era tão singular que, anos mais tarde, alguns de seus próprios colegas da SS negariam ter sequer conhecimento da existência daquele aparelho. Como a maioria dos oficiais, Wilhelm Boger escapou de Auschwitz poucos dias antes da libertação. Ele deixou para trás sua engenhoca bárbara e, quando a guerra terminou, simplesmente desapareceu nas sombras da Alemanha do pós-guerra. Boger manteve-se discreto por anos, um fantasma anônimo. Sua normalidade foi estilhaçada em 1959, quando finalmente foi descoberto e preso. 6 anos depois, ele foi levado a julgamento como parte dos famosos processos de Frankfurt. A testemunha-chave, a peça que conectaria o monstro à sua obra, foi Frau Braun, a secretária pessoal de Boger, que fugiu da Alemanha após a guerra. Se não fosse por essa mulher, o mundo talvez nunca soubesse os detalhes do mais monstruoso instrumento de tortura de Auschwitz. A descrição dela é a crônica de um pesadelo. Um prisioneiro era levado para o interrogatório, despido, forçado a se curvar sobre a barra de ferro. Seus pulsos algemados aos tornozelos. Um guarda o empurrava, lançando-o pela câmara num arco longo e lento. Do outro lado, Boger começava o ritual. As perguntas, a princípio, eram feitas em voz baixa. Depois, se tornavam latidos e, por fim, urros. A cada retorno do balanço, outro guarda, armado com uma barra de ferro, esmagava as nádegas da vítima. O balanço continuava, de novo e de novo. Os gritos se transformavam em gemidos. A vítima desmaiava. Era reanimada com água fria, apenas para desmaiar novamente, uivando de dor. Os golpes prosseguiam até que, diante de seus olhos, restasse apenas uma massa de polpa ensanguentada pendurada no aparelho. A maioria perecia. Alguns durante o processo, outros depois. No final, o que sobrava, um saco de ossos e carne esfolada, era varrido do chão de concreto daquela câmara de horrores para ser arrastado para longe. O balanço de Boger era o símbolo da crueldade em Auschwitz, algo que os prisioneiros temiam mais do que a própria morte. A tortura ali não era uma exceção, era a regra, e seu único propósito era destruir o espírito humano de forma irreparável.